Vamos dar início agora à transitividade verbal. Até então, aprendemos a identificar um verbo numa oração e analisar se ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Transitividade verbal. O que é isso? É a relação dos verbos com seus complementos, se necessitam ou não de complemento, e como esse complemento deve ser. Então, vamos ver o exemplo aqui abaixo. Carlos caminha todas as manhãs. Identifique o verbo caminha. Carlos caminha. Tem sentido completo se eu falar para vocês assim, Carlos caminha? Você compreende? Sim, né? Então ele tem o sentido completo. Agora veja a diferença da frase abaixo. Solange faz maquiagem. Solange faz. Daria para pôr um ponto final ali? Você entenderia? Solange faz? Não. Então ele precisa de complemento. Faz o quê? Maquiagem. Então vamos à classificação dos verbos de acordo com a necessidade de apresentar um complemento ou não. Verbo intransitivo, VI, é aquele que não precisa de complemento. O verbo tem um sentido completo. Ou seja, daria para colocar um ponto final após o verbo e a oração teria sentido completo. Veja o primeiro exemplo. A filha da Beatriz nasceu ontem. A filha da Beatriz nasceu. Você compreende a mensagem. Não precisa saber quando ela nasceu, como foi, quem estava junto. O ontem não é um termo necessário na oração, né? Ele está ali para dar uma informação adicional. O principal é que ela nasceu. Eu costumo falar para os alunos uma regrinha, que é assim, sempre que for VI, você pensa, e daí? Veja de baixo. Todos os animais desapareceram. Tá, você não entendeu? Não precisa de nada além do verbo. Então você pensa, e daí? Terceiro exemplo. Meu cachorro não voltou para casa. Meu cachorro não voltou. Não precisaria do para casa. Então ele não precisa de nada além do verbo. E daí? VI. A criança caiu no meio da festa. A criança caiu. Você compreende a mensagem. No meio da festa é uma informação extra que você dá na oração. Onde ela caiu, né? Como ela caiu, que horas ela caiu. Não é necessário. O principal é que ela caiu. O dia já amanheceu. E daí? Então, não precisa de nada além disso. Sempre que você pensar que daria para pôr um ponto final depois do verbo e a mensagem seria compreendida, o verbo é intransitivo. VI e daí. O problema é que os alunos aí pensam que tudo é e daí. Se eu falar assim, eu fiz, e daí que você fez? É diferente, né? Eu fiz o quê? A tarefa. Precisa de um complemento. Verbos transitivos. São aqueles que precisam de um complemento para que tenham um sentido completo dentro de uma oração. Por exemplo, Lúcia contou. Não tem sentido completo. Você fica querendo saber o que ela contou. Lúcia contou a história. Tem sentido completo. Então, os verbos transitivos exigem um complemento para que a mensagem seja compreendida, para que o sentido seja completo. E ele apresenta alguns tipos. Verbo transitivo direto, VTD. É aquele que é ligado diretamente ao complemento sem o auxílio de preposição. Geralmente, a pergunta feita ao verbo é o quê? Mas também pode ser quem? Para fazer a pergunta ao verbo, coloque-o em primeiro lugar. Primeiro o verbo, depois a pergunta. Ficará mais claro no próximo slide. Então vamos à regrinha. Sempre que a pergunta for o que, é VTD. O que? VTD. Pedro falou a verdade. Pedro falou o quê? A verdade. VTD. Não encontrei a minha apostila. Não encontrei o quê? A minha apostila. VTD.
Maria conta boas piadas. Veja o que eu falei no slide anterior. Primeiro verbo. Maria conta. Conta o quê? É depois do verbo que você faz a pergunta. Boas piadas. VTD. Eu encontrei meu grande amigo de escola. Eu encontrei o quê? Ou quem nesse caso? Mas você pode falar o quê em todas as frases. E aí a regrinha funciona. Sempre que for o quê, é VTD. Verbo transitivo indireto, VTI. Quando o verbo exige um complemento com preposição, né? O que é isso, preposição? Então, preposições são pequenas palavras que ligam elementos de uma frase, estabelecendo uma relação. Alguns exemplos de preposições que mais aparecem é o de, mas também pode aparecer como do, dos, da, das. O em, mas também pode aparecer como no, nos, na, nas. Para, com, ao, o a com crase, entre outras. Eu coloquei o a com crase para não confundir com o a artigo. Nesses casos, a pergunta a ser feita para o verbo terá uma preposição antes, essas palavrinhas das quais eu falei no slide anterior. Ou seja, será diferente de o que ou quem. Mas, do que, de que, ou no que, em que, para quem, a quem, com quem. Então, se a pergunta for diferente de o que ou quem, tiver uma palavrinha antes, que talvez você não saiba o que é, mas agora você sabe que é uma preposição, o verbo é transitivo indireto, VTI. Vamos ver alguns exemplos de verbos transitivos indiretos, VTI. Preciso de sua ajuda hoje. Preciso. Preciso de quê? De sua ajuda. De sua ajuda é o complemento do verbo. Lucas gosta. Lucas gosta de quê? De futebol. De futebol é o complemento do verbo gostar. E o de é a preposição. Vê que a pergunta aparece a preposição. Acreditamos no poder de mudança. Acreditamos em quê? No poder de mudança. Ou acreditamos no quê? No poder da mudança. No poder da mudança, complemento do verbo. Em ou no, preposição. O no é em mais o artigo o, e a em preposição. Assistiu ao filme diversas vezes? Assistiu a quê? Ao filme, complemento do verbo. Esse a é preposição. Ao, preposição. Verbos transitivos indiretos. Verifique se compreendeu. Um pequeno teste. Qual a pergunta que você faria ao verbo? Qual a sua classificação? Se você quiser anotar a resposta no teu caderno, para depois conferir no próximo slide, eu acredito que seja uma boa ideia. Quando chegar no verbo, pare a frase e veja se necessita ou não de complemento. Por exemplo, Milton vende carros. Milton vende. Tem sentido completo? Né? Veja qual é a pergunta. O grande dia chegou. Que pergunta você faz ou tem sentido completo? A menina comprou flores. A menina comprou. Que pergunta você faria? Ou o sentido está completo? O asilo necessita de doações. O asilo necessita. Tem sentido completo? Ou qual a pergunta você faria? Pensem um pouquinho antes de conferir o próximo slide. Vamos às perguntas e às respectivas classificações dos verbos. Milton vende carros. Milton vende. Vende o quê? Sempre que for o quê, VTD, verbo transitivo direto. O grande dia chegou. Você não tem pergunta nenhuma. Tem sentido completo. Então,
O grande dia chegou. E daí? VI, verbo intransitivo. A menina comprou flores. A menina comprou. Comprou o quê? O quê? VTD, verbo transitivo direto. O asilo necessita de doações. Necessita de quê? Tem uma preposição antes. É diferente de o quê? Então é VTI, verbo transitivo indireto. Espero que vocês tenham entendido.